Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem do tema de hoje, né? É um tema bem importante para a extensão. Nós vamos falar sobre o financeiro. Os projetos de extensão prevêem que a possibilidade de assinar uma parceria, né? Que vai disponibilizar um financeiro a mais para esses projetos. E nada melhor para falar isso do que o chefe do núcleo de contratos, o Luciano Ávila Santos, que trabalha diretamente com essa temática dentro da nossa universidade. Então, nosso convidado de hoje é o Luciano. Vocês fiquem bem à vontade para irem colocando as suas perguntas, dúvidas, sugestões ali no bate-papo público, ok? Registrem ali, que eu vou mediando e depois que o Luciano fizer a sua apresentação, a gente abre para o diálogo com todo mundo, ok? Então, Luciano, bem-vindo. Vou te passar a palavra. Muito obrigada por aceitar o convite. Tenho certeza que vamos ter uma tarde bem produtiva. Não, capaz, eu que agradeço, né, o convite de poder falar um pouco do nosso trabalho. Boa tarde a todos os presentes, então, né, com prazer que a gente recebe a todos. Desculpe a minha tela esverdeada aqui, parece o Hulk, mas a câmera correu por dentro do notebook aqui, então tá meio obscura a coisa aqui. Mas como a gente vai muito mais conversar e ver documentos do que propriamente se olhar, então vai se tornar irrelevante essa situação, né? Não sei, Ana, a gente já pode começar com o material? Bom, na minha apresentação, então, eu sou o Luciano, trabalho na coordenação de convênios e contratos, né? Já trabalho lá há quase 4 anos, trabalhando muito na celebração de instrumentos, certo? Mas trabalhamos muito, com foco muito forte também, no apoio ao docente, no apoio ao coordenador de projeto, até mesmo antes de escrever o projeto. Não é difícil, pelo contrário, cada vez é mais frequente os coordenadores, os docentes, nos procurarem até mesmo para a gente trocar ideia de como montar o projeto conforme as suas necessidades. E a gente, devido à proximidade que a gente adquiriu com a PREC, a gente tem essa condição de apoiar naquilo que nos diz respeito na montagem do projeto. Mas para essa conversa de hoje, além do tema principal, que é a aba financeiro do projeto, eu pensei em falar um pouquinho sobre como nós chegamos hoje, como nós chegamos aqui para falar de financeiro de projeto, uma coisa que num passado não tão distante não se cogitaria existir, né? Então, muito começou a se cobrar de informações dos coordenadores, e essas informações não somos nós que inventamos para complicar a vida de todo mundo. Na realidade, essas informações, elas nos são exigidas dos órgãos de controle, e a gente tenta organizar essas informações para que elas estejam publicadas e assim a gente possa trabalhar com tranquilidade, que é o objetivo de todos. Então, não sei, Ana, se tu vai disponibilizar naquela tela cheia esse acórdão do TCU, ou se tu vai deixar como estava. Pois é, vocês estavam enxergando ali o documento do TCU? Pessoal, quando eu compartilhei há pouco, estavam enxergando o documento? Sim. Eu estava diminuído, eu estava enxergando. Tá, então tá. Uma dica que o pessoal deu no nossa última sala é ampliar a tela. Foi até o professor Dover que deu essa dica, porque a gente não consegue expandir muito a imagem aqui, senão distorce. Então, se vocês clicarem no botãozinho ali, alterar a apresentação para tela cheia, ela amplia. Eu vou compartilhar a minha tela com aquele acordo, Luciano, e aí eu não vou conseguir te ver. Então, só vou te pedir assim,
Quando tu quiseres trocar, tu diz assim, Ana, pode passar. Né? Tranquilo. Vai acompanhando que a gente vai conversando. Tá, ótimo, perfeito. Vou compartilhar a tela, então. Perfeito. E isso também, né, Ana, como a gente já tinha combinado antes, é um documento público de fácil busca na internet. A gente deixa a numeração dele aqui. Para quem quiser, tiver algum interesse de ler um pouquinho mais, porque eu só vou falar alguns parágrafos do que está escrito aqui, né? É fácil de buscar na internet também. A gente está, então, aí na primeira página, né? A gente está tratando do termo circunstanciado 004-982 de 2015. Isso foi uma auditoria que o FEPEL sofreu em 2015, aonde ela foi levantar como a UFPEL vinha trabalhando seus projetos e o seu relacionamento com as fundações de apoio. Então, depois de toda uma introdução que é típica desse tipo de documento, a gente tem aí na tela do exame técnico achados da auditoria. Vocês, logo a começar a entender, vocês vão perceber o motivo que eu estou lendo. O que se achou? O que o pessoal que fez esse acórdão achou na UFPEL e no relacionamento com as suas fundações de apoio? Captação e gerenciamento de recursos por meio de fundos não vinculados a projetos da UFPEL. Não é que não tivesse projetos. Os projetos não tinham obedecido o rito formal de ser submetido ao COSEP. Então, quando a gente pergunta, teu projeto já passou pelo COSEP? Não sei. Se não passou pelo COSEP, o projeto ele não existe legalmente. Ele é uma ideia de projeto, mas ele não existe legalmente. Então, aqui fala, a partir da análise demonstrativa contábil, verificou-se a existência de inúmeras contas bancárias mantidas pelas fundações de apoio que não estavam vinculadas a projetos específicos da universidade e não possuíam um ajuste formalizado, um convênio ou um contrato. Então, o que isso significa? Você precisa de duas coisas. Você precisa do projeto aprovado no COSEP, formalizado na instituição, e depois você precisa de um instrumento, de um acordo, de um contrato, de um convênio com o parceiro, que muitas das vezes a Fundação de Apoio é a nossa parceira para a execução de projetos, sejam eles de extensão ou de pesquisa. Ok? Então, também não tinha na época instrumentos formalizando esse relacionamento. Tá? E aqui no item 1.5, na página 6, Ana, eles mesmos dizem o seguinte: trata-se de situação que perdura há muito tempo, com várias gestões envolvidas, o que dificulta a responsabilização. As contas mais antigas foram criadas no momento em que havia ainda muitas indefinições jurídicas acerca da regulação das relações entre IFES e fundações de apoio. Então, o que não é que existissem irregularidades. O que não houve foi a modernização necessária do relacionamento. Lá no início, em 2008, foi feita a primeira instrução de como isso deve acontecer, e depois a coisa foi modernizando, os controles foram estreitando. E a UFPEL, durante um lapso temporal, ela não atualizou a maneira como ela lidava com os seus projetos e a maneira como ela lidava com os instrumentos para executar os projetos, certo? Então, veja que a gente não está falando de certo ou errado, estamos falando de formalizar
o que está sendo realizado, de maneira a torná-lo público, que é uma obrigação nossa. Bem no finalzinho da página 6 ali, em amarelo, um detalhe que muito se discute até hoje, e o próprio TCU aponta. O que acontecia também? Interpretação equivocada da natureza dos projetos. Entendimento histórico de que o projeto custeado com recursos não consignados do orçamento poderiam ser tratados como recurso privado, sem a sujeição aos normativos que regram as relações das IFES. Significa, e até hoje a gente precisa explicar, mesmo que teu projeto seja financiado por uma empresa privada, seja financiado por pessoa física, se é para executar um projeto da UFPEL, um projeto que demanda infraestrutura da UFPEL, docentes e discentes da UFPEL, esse recurso deve ser executado como público. Ele jamais vai ser executado como um recurso privado ao livre gosto, ao livre desembolso de quem quer que seja. Nós estamos na página 6. Na página 8, no item 2.2, aparece para o nosso estudo, aparece um dos principais parágrafos. A fim de atender à lei da transparência, deverá o FEPEL tornar públicas em seu sítio informações sobre todos os projetos por ela desenvolvida, com auxílio das fundações de apoio, indicando o objeto, plano de trabalho, recursos, porventura envolvidos, prazo de vigência, quem são coordenador fiscal e supervisor, docente, técnico administrativo, bolsista, discente, terceiros, carga horária, informações relevantes. Aqui ele está dizendo que a gente precisa ter todas essas informações que hoje o Sistema Unificados pede para vocês, publicadas no nosso site. Quando vocês colocam isso dentro do Sistema Unificados, a UFPEL automaticamente já publiciza essas informações para atender esse acórdão. Por isso, tantas informações, e por isso que a gente, por vezes, é tão cri-cri, é tão exigente com a pontualidade, com a qualidade das informações. Na página 9, o que eles enxergaram aqui, ó? Desorganização administrativa e entendimento histórico de que não havia necessidade de submeter ao controle da universidade e de prestar contas à sociedade. As fundações de apoio vêm agindo como se os recursos por elas geridos fossem privados. Então, era a falta do entendimento que aquele recurso era público, certo? Mas esse entendimento, ele foi provocado de anos e mais anos no passado, sempre sendo feito da mesma maneira. Ou aquela velha frase que a gente ouve muito, mas sempre foi assim. Um momento a gente precisa virar a chave, um momento a gente é obrigado a fazer diferente do que como sempre foi. Mesmo que nunca ninguém errou, apenas é necessário a modernização. Então, na página 10, vocês vão ver que a gente fala muito de carga horária e incomoda muito a respeito de carga horária. E aqui também, no termo circunstanciado do TCU, está exigindo que a gente registre a carga horária e faça todo um alocado de bolsistas, a carga horária obrigatória que ele precisa ter no projeto, o controle do valor de bolsas pagas e esses detalhezinhos que, quando vai para a fundação, principalmente, que vai pagar a bolsa, vocês vão ver que a gente vai querer saber tudo do pagamento de bolsa, o valor teto de bolsa, a carga horária dentro do projeto, porque a gente precisa respeitar essa orientação. Ok? Aí já na página 27, a gente já vai terminar essa parte um pouco chata, um pouco monótona, mas foi isso que nos levou a todo esse controle hoje, ou pelo menos motivou muito para que isso acontecesse, né? Que aqui já é a parte do acórdão, termina o termo circunstanciado e já começa o acórdão dos ministros,
né? Que então ele fala o seguinte, ó, acordam os ministros do Tribunal de Contas da União reunidos na segunda sessão, tá? Vamos direto lá, 9.1, determinar ao FEPEL que 9.1, no prazo máximo de 1 ano, a contar da ciência dessa deliberação, adote providências junto às unidades acadêmicas e às fundações de apoio com vistas a, primeira coisa, encerrar contas bancárias ativas mantidas pelas fundações de apoio que não tenham relação com projetos. Nesse momento, lá naquela época, a gente precisou fechar todas as contas bancárias. E eram mais de 100 contas bancárias com projetos vinculados, que quando a gente foi fazer um estudo para saber o que a gente poderia aproveitar, todas faltava uma coisa ou faltava outra coisa, ou não tinha aprovação do COSEP, ou não tinha plano de trabalho. Então, a gente precisou encerrar todas. Usamos de toda uma estratégia para diminuir os danos ao máximo, e 16 projetos continuaram trabalhando. Foram os 16 projetos que inauguraram o Sistema Unificados, que hoje a gente já está aí com mais de 2... Quantos mil projetos já hoje, Ana? Mais ou menos. Então tá. Depois a gente vê aqui que a gente vai abrir ali mesmo, a gente já vai saber. E o segundo item que esse acórdão determina é adotar um sistema centralizado para controle de todos os projetos executados em parceria com as fundações de apoio. Tornar disponível ao público no sítio oficial da UFPEL na internet informações sobre os projetos executados na universidade, incluindo os apoiados pelas fundações de apoio. Significa todos os projetos, que contemple, se for cabível, o nome do projeto, fundação executante, a data do Conselho Superior que aprovou o projeto, o objeto, o plano de trabalho. Então, tudo isso que hoje é exigido no Sistema Unificados, e o fato de ter juntado ensino e pesquisa junto com a extensão na mesma plataforma, isso tudo vem dessa exigência legal e dessa necessidade legal de transparência do que os nossos projetos executam. É claro que a UFPEL já vinha trabalhando nisso. Quando a gente foi procurar pela primeira vez a reitoria, já estava sendo desenvolvido o Sistema Unificados. Nesse momento, eu comecei a fazer parte do desenvolvimento dos Sistemas Unificados, né? Mas a professora Denise Gigante já tinha começado a tocar esse projeto com a Thaís, na época da PREC, com o pessoal da pesquisa e o pessoal do nosso Centro de Informática. Bom, fechamos esse relato histórico só para a gente mostrar da necessidade das informações e por que a necessidade da qualidade dessas informações, certo? Então, a gente agora pode passar lá para o próprio sistema, para a aba financeira do sistema. Eu vou abrir aqui para mim também, porque aqui eu enxergo melhor e fico mais tranquilo. Bom, o financeiro do projeto, começando assim, obviamente, projetos que têm recurso. Projetos que não envolvem recurso financeiro não vai ficar em branco e não vai passar por nós lá da CIP avaliar essa parte financeira, ok? Então, existe duas maneiras, pelo menos até agora, o pessoal é criativo, às vezes o pessoal cria mais, mas por enquanto existem duas maneiras de se captar recurso. Uma é tu ter fonte financiadora específica. O que é isso? Pode ser o CNPq, pode ser a FAPERGS, pode ser uma empresa, pode ser o próprio governo federal, pode ser um estado, enfim. Tu sabes identificar de quem é o dinheiro, tu sabe identificar quem é o parceiro que está bancando o projeto. Nesse caso, tu vai colocar fonte financiadora. Ah, Luciano, mas eu ganhei um dinheiro do FAPERGS, mas aí o município vai me dar mais um recurso também para complementar. Não tem problema, certo? Tu vai abrindo, tu vai incluindo instituições parceiras
no teu projeto. Se for 2, se for 3, se for 4, vai incluindo, ok? Então, na primeira linha, instituição financiadora, tu vai digitar ali o nome. O que pode acontecer? Tu vai digitar o nome e o sistema não vai encontrar. Nesse momento, até a Ana me corrige se eu estiver falando bobagem, vocês vão entrar em contato ou conosco no Convênios ou com a Ana na PREC, e a gente vai incluir no banco de dados do Unificados o nome da empresa para que ela possa aparecer ali, porque a grande maioria que financia o projeto já está lá, mas poderá acontecer de alguma não estiver, e vocês vão entrar em contato conosco, nós incluímos no banco de dados para vocês poderem selecionar, né, Ana? Então tá, o valor liberado. O administrador do recurso é um detalhe importante que muitas vezes se cai por erro na hora de preencher. Somente quando o dinheiro é via CNPq e FAPERGS que a gente vai colocar que o coordenador... Não sei se tu consegue abrir a barrinha do administrador de recurso, Ana. Infelizmente não, é só a imagem mesmo. Então tá. Mas é tranquilo. Abrindo o rolamento ali da linha administrador, vai aparecer algumas opções. Coordenador, Fundação FAO, Fundação Delfim Silveira. Essas são as principais, ok? Quando vai ser o coordenador? Quando for CAPES ou FAPERGS. Porque a metodologia dessas agências de financiamento, elas fazem um cartão em nome do pesquisador, e o pesquisador é o único e exclusivo responsável pelas aquisições do projeto. Então, dessa maneira, fica o coordenador como responsável. Agora, as outras maneiras, eu esqueci de uma importante aqui, também GRU, UGR, Unidade Geral de Recursos. Eu já vou explicar o que é. Quando você tem outro financiador que não é a FAPERGS e não é a CAPES, quando você tem um financiador que pode ser, por exemplo, o município de Pelotas está custeando um projeto de extensão, seja lá na área de educação, de assistência social, isso acontece, tá, gente? Você vai colocar ali como administrador duas opções nesse caso. Ou a Fundação Delfim Mendes Silveira, ou a própria universidade, via UGR. Mas isso precisa ser negociado conosco do Convênios primeiro. A gente precisa avaliar o lastro orçamentário junto com a coordenação de orçamento na UFPEL, certo? Porque em detrimento do teto dos gastos públicos, tudo que um projeto arrecada num ano como receita própria, ele vem a ser descontado no ano seguinte para manter o mesmo teto, ok? Por isso, então, que muitas vezes se utiliza a fundação de apoio para fazer a execução, para esse apoio aos projetos, não só por isso, mas para isso também, certo? Então, se tem essa possibilidade. Quando é CAPES e FAPERGS, bota o coordenador naturalmente, fugindo a isso não é mais o coordenador, fugindo a isso. Ou vai ser a Fundação Delfim Silveira, ou será a própria universidade, que a gente escreve ali o GR, e significando que o dinheiro vai ficar alocado na universidade, certo? Na parte de baixo, vem comprovante de financiamento, fazer upload. Gente, o que é isso aqui? A gente precisa de um documento comprovando que esse parceiro já se posicionou positivamente com o financeiro. Tá? Por exemplo, o CNPq e a FAPERGS, eles mandam um e-mail com um documento dizendo que seu projeto foi contemplado no edital número tal. Então, você pega o edital, você pega a resposta do CNPq ou da FAPERGS, que você foi contemplado, seu projeto foi contemplado naquele edital, e você faz o upload para cá.
ok? Para a gente comprovar que esse financeiro ele existe. Ah, Luciano, mas é uma empresa. Faz um PDF do e-mail da empresa concordando com o valor, ok? É só para a gente ter uma materialidade do firmamento desse valor, da gente ter uma ideia desse valor. Porque o sistema ele não filtra que informação está sendo feita no upload. Você vai botar um PDF ali e ele não sabe o que é. Mas na hora que a CIP for avaliar, nós abrimos e nós lemos e conseguimos entender o que está acontecendo ou o que deverá acontecer com o projeto. Esse é o objetivo desse upload, da gente conseguir entender o financiamento, certo? Após isso aí, tu clica em adicionar e ele vai ir para a página de baixo, para a parte de baixo da... Isso aí, para essa linha de baixo. E se você precisar incluir um novo, vai ficar tudo em branco novamente. Você, de novo, vai botar o outro parceiro, quem vai repetir o processo quantas vezes forem necessárias para que se registre todos os financiadores do projeto. Nessa primeira parte, a gente concluiu o complemento nessa parte do sistema. Eu acho que a gente pode, então, para explicar os recursos arrecadados. Recursos arrecadados é quando a gente não consegue identificar o financiador. Como assim, Luciano, não consegue identificar? Existem muitos projetos de extensão, talvez seja a maioria hoje contratados com a Fundação de Apoio, que são laboratórios que eles vendem serviço. Laboratórios que prestam serviços para a comunidade. Por exemplo, o hospital veterinário, ele vende serviço para a comunidade e ele é um projeto de extensão. Ele tem ações de pesquisa? Tem, mas fundamentalmente ele é extensão. E a gente tem vários outros projetos que trabalham exatamente nesse mesmo perfil. Eu não consigo identificar, na hora de escrever o projeto, quem são os donos dos pets que vão levar lá no hospital. Eu não tenho como especificar essas pessoas nesse momento. Eu vou depois, mas agora não. Então, por isso que eu coloco fonte, pagamento individual de pacientes, pagamento individual de usuários. Nós temos, por exemplo, serviços, tanto na área química quanto na área de engenharias, que são laudos. Nossos profissionais, nossos alunos emitem laudos, tá? Então, a fonte dessa captação, pagamentos dos laudos. Mas qual é o objetivo desses projetos que vendem serviços? É extensão atender a comunidade geral? Claro que já foi muito discutido que sim. Na última palestra da Ana, ela falou muito bem sobre isso, sobre a interação da universidade com o objetivo de melhorar a condição social do meio que se vive, como projeto de extensão. Mas também a gente tem o aluno colocando a mão na massa. O aluno tendo a experiência clara de como é trabalhar com aquilo que ele está estudando. Imagina aonde um aluno de veterinária poderia fazer cirurgia, poderia fazer sutura, poderia botar a mão na massa, sentir o cheiro da realidade, se não tivesse o hospital e se não tivesse lá os animais para atender. Seria inviável. Então, a formação do aluno é que nos muito motiva a ter projetos de extensão. Ah, mas projeto não tem que ter início, meio e fim? Mas, nesse caso, o que tem início, meio e fim não é o atendimento aos animais, é a formação do aluno. A cada 6 meses entra uma leva de aluno novo, a cada 6 meses forma uma leva de aluno novo, e a rotatividade de quem está aprendendo é muito alta. Por isso não tem como terminar, porque eu sempre vou estar ensinando o aluno a trabalhar, a estar fazendo a sua atividade extensionista, certo? Então,
a questão da repetitividade do projeto, ela não se enquadra aí, ou pelo menos essa é a nossa interpretação, porque o nosso novo são os alunos, que são o nosso objeto também, e não o atendimento propriamente dito. Bem, acabei falando um pouco do texto, mas vamos focar. Então, a fonte de recurso, a gente vai colocar ali, ó, laudos recebidos, pagamentos de pacientes, enfim, aquilo que for a realidade do teu projeto, ok? O valor, esse é um grande detalhe. Nesse caso de recursos arrecadados, é óbvio que o diretor do hospital veterinário, por exemplo, ele não sabe hoje quanto vai arrecadar no ano de 2020, assim como lá em 2016, a primeira vez que a gente fez, ele não sabia quanto ia arrecadar no ano, muito menos nos próximos 4 anos. Então, a gente trabalha com esse valor com uma expectativa de receita. A gente trabalha, cara, no chutômetro, mas nós precisamos registrar um valor. Por quê? Porque a partir do primeiro ano, tu olha o que tu arrecadou e aí tu já começa a ter um fator histórico, uma métrica histórica para projetar o teu futuro, ok? Mas obrigatoriamente a gente precisa. Ah, mas e se eu colocar um valor muito alto e eu não conseguir executar? Não existe responsabilidade nenhuma sobre isso, ok? Coloca um valor, claro que tu vai lançar um projeto, tu tem uma ideia do que tu vai arrecadar num primeiro ano. Sempre começa mais devagar, depois começa a aquecer, começa a girar. Essa tem sido a vida dos nossos projetos, certo? Mas estipula. Ah, se tu botou um valor muito baixo e tu já chegou no valor, a gente aditiva, a gente aumenta esse valor. O nosso trabalho, meu e nos convênios e do pessoal da PREC, é manter o projeto conforme a vida real. Nada pode estar acontecendo no projeto que não esteja registrado nele. E para praticamente tudo, se não tudo que for legal, a gente tem como registrar tanto no projeto quanto lá no convênios quando a gente for fazer um contrato ou um acordo com um parceiro, com a fundação de apoio, certo? Porque também uma coisa que a gente percebeu muito, que não se fazia coisas ilegais na UFPEL, se fazia coisas da forma errada, porque para tudo existe a forma adequada de ser feito. E muitas vezes fazia a coisa certa da forma errada, e se perde o trabalho todo em função disso. Então, lá no Convênios, a gente costuma dizer que para tudo tem uma forma, se é legal. Se é legal, tem a forma. E a gente tem a responsabilidade de fornecer essa informação para o coordenador. Por isso que nós somos apoio ao coordenador de projeto. Porque a gente está ali para fazer a pesquisa, para mergulhar nessa burocracia que o pesquisador, a gente entende que ele precisa entender um pouco, mas não tanto quanto a gente. Essa obrigação mais profunda, ela tem que ser nossa, e não tanto do coordenador. Mas, enfim, fugi mais uma vez, mas eu vou fugindo assim e vou me puxando de novo. Não vamos se perder. Bom, então o que acontece? Preenchemos ali o administrador. Geralmente, nesse caso, o administrador vai ser fundação de apoio. Porque as pessoas vão pagar esse recurso no Banco do Brasil, na conta do projeto da fundação de apoio. Ok? Então, quando tu vai botar ali o administrador fundação de apoio, porque hoje, por exemplo, a gente tem projetos como a linha UFPEL, como o hospital universitário, que tem inclusive cartão de crédito. A pessoa paga no cartão e cai na conta do projeto, porque cada projeto tem a sua conta separada, específica, tá ok? Para as pessoas poderem fazer os pagamentos. Ah, quando é um laudo, coisa assim, bom, quem está adquirindo isso tem que pagar o DOC, tem que pagar o documento emitido pela Fundação de Apoio, a Fundação de Apoio emite esse documento,
a pessoa paga, então recebe o ok para receber o documento. E assim vai funcionando esse relacionamento com os recursos arrecadados, quando são várias pessoas que se utilizam e que vão utilizar o projeto, certo? E ali também, tu tem, por exemplo, a gente tem projetos, o hospital veterinário, ele tem várias ações. Uma das ações é o atendimento aos pacientes. Então, ele vai colocar lá atendimento dos animais. E ele estipulou um valor. Só que ele também, numa das ações, ele tem um evento. Ele vai fazer uma semana da veterinária ou uma semana da oncologia veterinária e vai fazer um evento. Esse evento vai propiciar uma arrecadação específica, que poderá ser incluído lá também. Logo, é um outro tipo de arrecadação que ela vai ser inscrita ali de maneira separada. Certo? Então, para cada caso, se você ficou com dúvida de como preencher, entre em contato conosco, que você, explicando a realidade do projeto, a gente sempre vai ter a melhor solução de registrar a sua realidade. Mas, basicamente, é isso. É natural que projetos tenham fontes de financiamento diferentes e a gente vai colocando para cada projeto a sua fonte. Por exemplo, de novo, o Hospital Veterinário, eu cito ele porque ele é um projeto gigante. Nós temos acordo com o município de Pelotas para atendimento. Então, nesse caso, ele usa tanto a aba fonte financiadora quanto recursos arrecadados. Porque ele tem o projeto específico com a prefeitura, ele tem um acordo específico com a prefeitura, mas também tem um atendimento ao público. E a cada lançamento que se faz ali, tanto das fontes financiadoras quanto dos recursos arrecadados, esse valor vai sendo somado lá na aba Plano de Aplicação de Despesas. Eu acho que a gente já pode ir pulando para lá. Na aba Plano de Aplicação de Despesas, no balãozinho ali, ó, total de receitas, a gente tem o somatório das outras duas abas, da fonte financiadora e dos recursos arrecadados. Eles se somam. E do lado tem o balãozinho total de receita restante, que ele funciona como uma régua. Conforme tu vai alocando os recursos nas naturezas de despesa, vai reduzindo até que ele fique zero. E obrigatoriamente ele precisa ficar zero, porque você precisa alocar 100% do recurso previsto nessas contas de despesa aí. Eu não vou dizer nem rubricas, porque elas não estão adequadas com o plano de rubricas, ok? Mas nessas contas que elas estão com a nomenclatura simplificada para facilitar um pouquinho a vida do coordenador. Porque se a gente largar o plano de rubricas que tem das despesas, gente, é muita coisa e ficaria bem delicado de tu alocar cada recurso nas fontes corretas, certo? Então, a gente tem aqui, ó, colaboradores eventuais, e isso aqui é muito importante, alguns conceitos que ao longo do tempo a gente desenvolveu com a Fundação de Apoio, inclusive a saudação que eu estou dando agora às colegas da Fundação de Apoio, eu vi que o Marco Aurélio também estava presente, né, que são nossos parceiros nesse choque de gestão que a gente precisou dar nos projetos e na vida dos nossos projetos. Se não fosse a boa vontade e o trabalho duro da Fundação de Apoio, isso nós não teríamos conseguido realizar. E até hoje, diariamente, incansavelmente, a gente continua atualizando e modernizando as nossas relações e os nossos instrumentos. Bom, dentro desses conceitos de que a gente precisa estipular, por exemplo, colaborador eventual não é o cara que ganha bolsa. Colaborador eventual é se no teu laboratório
por exemplo, cara, pegou fogo num equipamento e tu vai ter que, ou melhor, a bancada do teu equipamento quebrou no meio e tu precisa contratar um marceneiro para tu arrumar a bancada do teu equipamento. Ele é um colaborador eventual. Observa que ele não vai trabalhar no núcleo do teu projeto. Ele não vai trabalhar na coisa que tu estuda. Ele vai te dar exatamente uma colaboração de algo que tu não previa, mas aconteceu. Mas é muito específico, tá? Não é o cara que vai ir para a rua mapear ou fazer a entrevista para fazer a tua pesquisa. Não, esse cara vai estar alocado em outro lugar, ok? Bom, encargos, eu não vou falar um por um, porque o nosso tempo ele já está bem curtinho, certo? E são várias rubricas que vocês ficam à vontade de entrar em contato conosco lá no Convênios, quando for necessário. A única rubrica que eu preciso falar de uma maneira mais específica é o item 2.7, despesas administrativas da Fundação de Apoio, certo? Essa rubrica, quando você usa a Fundação de Apoio, obrigatoriamente a Fundação de Apoio precisa cobrar um valor, porque ela não é financiada por ninguém, a não ser por ela mesma, sobre os trabalhos que ela realiza, ok? Então, para estipular, para determinar o valor que a Fundação vai receber, a universidade, anualmente, ou a cada ano e meio, estabelece uma portaria de despesas operacionais, certo? A portaria de despesas operacionais desse ano, a que está vigente agora, é a portaria 858 de 2020, do gabinete do reitor. Essa portaria, ela tem todo o regramento de como calcular no teu projeto qual é o valor das despesas operacionais da Fundação de Apoio. E alguém vai perguntar, mas ela não tem fim lucrativo. Sim, fim lucrativo é dividir a receita no final do ano entre diretores e sócios. Isso é ter fim lucrativo. A Fundação de Apoio não divide a receita dela, o resultado dela, entre presidentes e sócios e diretores, enfim. E essa receita, ela pode ser devolvida para o FEPEL ou ficar como um fundo na própria fundação para alguma melhoria. Como, por exemplo, hoje, coordenação de convênios e a Fundação de Apoio estão lado a lado, a gente entra pela mesma porta no prédio, eu estou falando fisicamente, certo? Mas a reforma do prédio que a Fundação de Apoio ocupa hoje, foi ela quem custeou, com o resultado dos projetos, para atender aos novos projetos. Então, esse dinheiro, ele circula em favor da própria universidade, ok? Então, e a Fundação de Apoio tem folha de pagamento e tem toda a infraestrutura que uma empresa, que um escritório precisa pagar. Os funcionários da Fundação de Apoio não são servidores da UFPEL, são funcionários CLT, com todos os direitos garantidos. Então, a Fundação de Apoio, ela necessita de uma arrecadação anual para sobreviver. E esse cálculo é feito exatamente sobre os projetos que estão sendo executados naquele ano e a previsão de despesas da fundação para aquele ano. Existe todo um rateio feito sobre isso para poder estipular para cada projeto quanto que ele precisa contribuir para manter a fundação funcionando. Ok? Então, acho que nessa parte do item 2.7, a gente deixa claro assim, busquem lá a portaria 858 de 2020 e apliquem ela no projeto de vocês para entenderem. Não conseguirem entender, liga lá para o Convênios e a gente vai seguir essa conversa lá. Ana, eu não sei, eu estaria encerrando essa parte e agora eu gostaria de abrir para perguntas específicas dessa parte. O que tu pensas disso? Acho ótimo, Luciano. Tá super completo o teu relato. Acho que
importante, por mais que tu ache que tu esteja fugindo, esses complementos são necessários de se fazer. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, colocar algum questionamento? Essa live ficará disponível? Sim, tá? Ali no site Tão Longe, Tão Perto, tu entra na sala 9, conversando sobre extensão, e ela vai estar disponível assim que a gravação for liberada pelo sistema da WebConf, ok? Eu estou colocando aqui no bate-papo, portaria 858 de 2020, correto? Isso. O pessoal pode procurar também. Bem fácil lá na página da FPEL para achar. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Bom, enquanto o pessoal está digitando, eu vou fazer uma colocação breve, então. Então tá. Ali do upload do documento, né? Às vezes as coisas vão acontecendo em paralelo, né? Luciano, tu vai montando o projeto, mas já divulgou a ideia para alguma empresa que vai te subsidiar esse aporte financeiro, mas ainda não está tudo vinculado. É possível, né? E até sei a resposta, mas acho que seria interessante colocar aqui para os demais. É possível tu aprovar um projeto e esse financeiro entrar depois, certo? Conseguir a parceria depois? Claro que sim. Muitas vezes acontece de um primeiro momento a empresa acenar com um valor e durante o trâmite acabar fechando em outro valor. Para tudo existe ajuste, gente. A gente não diz nem conserto ou arrumar. Não, é ajustar, porque a gente conserta o que quebrou e arruma o que está errado. A gente ajusta, porque não está errado, simplesmente mudou. E essa é a essência de projeto. Projeto é algo inédito. Projeto é algo que nunca ninguém fez. Então, é pedir demais que se acerte tudo. Mas somos obrigados a registrar tudo que está mudando. E esse eu percebo que é muito o meu trabalho lá no Convênios e acredito que a Ana concorde comigo que também é na PREC nessa parte acadêmica. Aumentou um parceiro, era um parceiro só e agora apareceu outro parceiro. Bora lá, vamos abraçar todo mundo, porque para tudo a gente tem como formalizar. Mas te respondendo direto, Ana, claro que tem. A gente ajusta o financeiro conforme a realidade. Essa é uma colocação muito importante, né? Porque o coordenador, quando coloca ali, quando registra o seu projeto, ele está fazendo uma previsão do que ele quer fazer. Não é necessariamente o que vai ocorrer de fato. E a gente tem que ter realmente esse compromisso com a realidade do que está sendo desenvolvido. Até pela questão da transparência do que estamos fazendo dentro do FPEL, não é verdade? Bom, o Felipe Herman está conosco, está te parabenizando pela apresentação. O Marco Oi, Felipe. Felipe é um parceirão também, hein? Vários trabalhos já sendo realizados. O Marco Aurélio, que é da Fundação de Apoio, né, também está te parabenizando, e toda a equipe da SECONC pelo trabalho que vem desenvolvendo. Tem sido um período de avanço e ajustes. Eu fiz já um aceno antes para o Marco Aurélio e reforço, junto com o tripé Leila, Fernanda e Graziella. Eu acho importante também falar sobre esse tripé fundamental lá na Fundação de Apoio, certo? Porque é uma rotina de discussões, interpretações, mas sempre na busca da melhoria e na desburocratização máxima para atender o máximo também. A gente tenta deixar o mais simples possível para o coordenador, mas tem coisas que a gente não tem como abrir mão. Então, assim, no meu agradecimento nesse momento público ao trabalho forte desse timaço aí que é das fundações de apoio. Perfeito. O Rogério Bermudes também está parabenizando a ideia da live e agradeço o apoio que tem muitas vezes recebido pelo Luciano. A gente agradece a parabenização pela live e pela ideia, o intuito, deixa eu ver, me perdi um. A Aline já tinha colocado isso também. O intuito é realmente a gente dar transparência e esclarecer as questões referentes à extensão, né? Que está deixando de ser uma dimensão eletiva para ser uma dimensão
já era formativa, mas agora mais ainda, no sentido de que ela vai estar registrada nos PPCs do curso. Então, é importante que vocês tenham conhecimento de todos os meandros relativos à extensão, para que possam agir de forma consciente com o que vocês estão trabalhando, estão desenvolvendo, né? Ana, não sei se tu está anotando, o professor Gilson Porciúncula está assinando ali com questionamento. Eu não sei se tu está fazendo uma lista de perguntas ou não. Tô controlando, sim. Eu falei do Rogério, né? E agora, justamente, eu pedi para o professor Gilson abrir o seu microfone, a sua câmera, se quiser, e colocar a sua questão. O Alejandro também agradeceu, muito obrigado, Luciano. Professor Gilson. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiramente, parabenizar aí pela live, né? Parabenizar o Luciano aí, que foi muito esclarecedor, né? Essas várias dúvidas que a gente sempre tem nos procedimentos, né? Então, muito esclarecedor aí a explicação do Luciano. A vida em relação, acho que a Ana falou um pouco aí sobre quando tu discrimina o financeiro ali, tu tem ali como download do documento, né? Que firma esse financeiro, né? Que está comprometido, né? A minha dúvida é em relação à TED, né? Que o TED ele vem a um recurso, pode ser de um órgão federal, né? Se a gente, para colocar ali, foi outro projeto até, né? Se eu preciso de assinado já, né? O download dele ali, né? Ou eu posso, como tu falou, um e-mail de encaminhamento de um ministério, por exemplo, colocar ali e já fazer a descrição. Até porque o plano de trabalho geralmente já faz antes, né? Quando tu faz a proposta do, né? Essa é a minha dúvida. Tu espera que esse TED seja aprovado, ser aprovado pelo reitor, no caso, né? Ou como tu tinha falado, falou de dar proposta antes de ser assinado pelo reitor. Já entendi. Professor Gilson, a gente sabe, o senhor, melhor do que ninguém sabe como é lidar com projetos financiados do governo federal, né? A gente tem que estar sempre pronto, porque às vezes o cavalo passa uma vez só, tu começa a esperar muito, ele passa e te deixa para trás. Se você já tem a TED, às vezes, quando o pessoal nos procura, já tem a TED. Para quem não sabe, pessoal, o que é uma TED, simplificando, é o cheque do governo federal. É o governo federal dizendo quanto é que ele vai botar no teu projeto. Mas até chegar aí, já foi feita uma série de acordos, inclusive um plano de trabalho, que é o que o professor Gilson estava falando, entre a universidade, o pesquisador e o ministério. E aí vem o ministério, assina a TED, acenando o valor, e aí, para executar via fundação, precisamos do projeto aprovado no COSEP, a gente faz um convênio com a fundação e passa esse dinheiro para a fundação via convênio. Enredado, né? É enredado, assim, para explicar, é enredado. Mas, Gilson, a gente sempre prioriza a agilidade, pelo menos tenta priorizar a agilidade, mesmo o convênio sendo uma das coisas mais trancadas que eu já vi na minha vida, certo? O que eu te digo? Faz o projeto, coloca um e-mail do valor que tu está combinando, coloca ali no upload o plano de trabalho da TED que tu enviou para o Ministério e deixa o projeto pronto. Para que quando chegar a TED, o projeto já tenha sido aprovado no COSEP e a gente já parta direto para a formalização do convênio. Ah, Luciano, mas eu estava negociando a TED num valor e botei lá e no final mudou a negociação, o valor diminuiu, o valor aumentou. A gente ajusta o projeto. A gente não tem como ajustar a TED. Na hora, a gente ajusta o projeto e ajusta o financeiro do projeto e parte para a celebração do convênio, numa expectativa de ganhar tempo, porque dinheiro não costuma ficar nos esperando parado. Então, a gente tem que estar pronto para usar ele a maneira mais ágil possível.
Não sei se te respondi, Gilson. Se não, por favor, tu comenta. Perfeito, obrigada. Bom, então, a Ângela também tá parabenizando, dizendo que as meninas da Fundação são ótimas. A Ângela é uma grande parceira, né, da extensão E nossa também. Dos convênios também, não é? Muito obrigada, Ângela. Muito bom contar com a tua presença aqui. Né? O Marco Aurélio botou o seguinte: perfeito, Luciano, burocratizar, mas deixar de atender ao marco legal, para que não se criem incomodações futuras. Exatamente. Eu queria colocar uma coisa que eu geralmente falo quando eu vou nos centros, nas unidades, falar sobre extensão, né? Às vezes a gente escuta bastante que a extensão é muito burocrática, né? Que tem muitas meandros, muitas coisas, muita tramitação, mas às vezes a burocracia nos protege, né, Luciano? A gente precisa andar dentro de um certo regramento para que não tenha, como o Marco Aurélio colocou, incomodações no futuro, né? Por mais que seja um pouco complicado no início, mas é bom a gente deixar tudo às claras, tudo bem documentado, porque é a forma que a gente tem de nos proteger, não é mesmo? E às vezes as coisas acontecem por detalhes, como assim, ó, tu não apresentar fotos de um evento que tu fez no relatório, tu não colocar detalhadamente quantas pessoas participaram no evento, sabe? São detalhes, principalmente quando envolve financeiro. Hoje, nós temos o setor de acompanhamento e controle na coordenação de convênios, que exatamente fica lá incomodando os fiscais para que eles já venham alimentando o processo com o que vem acontecendo no projeto. Porque se isso for bem feito durante, no final, nem prestação de contas vai ter, porque as contas já foram feitas na hora, já foram feitas imediatamente do ocorrido, que é o que a TCU pensa como ideal, que as coisas vão sendo descritas conforme sendo executadas. Sim, sim, já vai estar com toda a documentação ali, né? É o ideal. Obrigada. Então, mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Gostaria de registrar alguma coisa? Vale ressaltar que sugestões para as próximas edições da sala também são bem-vindas, né? Eu não sei, o Luciano se programou também para falar um pouquinho sobre os contratos e convênios. Tu queres passar para essa parte? Eu preciso de uma orientação tua. A gente já acabou de estourar o teto que a gente tinha combinado. Sim. Eu não me importo. Essa foi a minha ideia. Eu cumpri o meu acordo contigo quando conseguimos aí concluir a pauta principal dentro do prazo. Mas eu gostaria de poder falar um pouco sobre os instrumentos. O que é um convênio, o que é um contrato, o que é um acordo de cooperação, o que é um protocolo de intenção, quem é que usa, qual é a diferença entre eles, que é um assunto que também é muito vinculado com projetos, porque para cada ator eu possivelmente vou usar um instrumento diferente. E se alguém tiver interesse de seguir nessa discussão e nessa pauta, eu acho que a gente pode pelo menos tentar. Mas aqueles que já lograram seu êxito podem nos dar tchau, estão dispensados assim, mas eu acho que é uma pauta bem interessante, porque são poucas pessoas que sabem definir esse imbróglio, que tudo se chama de convênio e 2% do que se faz é convênio, o resto nada é convênio, sabe? É algo... Eu acho interessante a gente continuar. A Angela concorda, a Francisca são itens excelentes para nós. Então, a gente estende um pouquinho, geralmente a gente usa uma, porque está todo mundo na função do trabalho remoto, né? Claro. E muito fica um pouco cansativo, mas eu acho que está interessante, está esclarecedor. A gente estende um pouquinho mais,
acho que vai ser muito produtivo. Perfeito, e podemos fazer, então, e já avisando que esses slides também eu vou falar de uma maneira rápida e um pouco mais superficial, porque aí a gente tem conversa para 3, 4 horas, e de repente a gente vai fazer mais uns 10, 15 minutinhos só, ok? Então, a coordenação de convênios tem promovido, pelo menos já promoveu a primeiro encontro sobre convênios, né? Nós convidamos todos os coordenadores de pesquisa para participar lá na agência da Lagoa Mirim, onde é a nossa casa, onde é a nossa sede, desse primeiro encontro. A gente realizou, né? Também aproveito para... Eu não percebi se ele está presente na lista aqui, né? O César Bergoli, meu chefe, coordenador de convênios, também um cara muito forte na parceria, muito forte no trabalho junto com projetos e tudo que envolve a coordenação de convênios, né? E todos os desafios que não são colocados todos os dias, enfim, a gente fez, né, com total apoio e organização do César, a gente fez esse primeiro encontro, e a nossa ideia, antes da pandemia, era poder disseminar essas informações pela universidade, para as pessoas saberem que existe um setor que faz isso que nós fazemos, porque a gente percebe que tem muita gente que não sabe o que o Convênios faz. Então, a nossa ideia é publicizar o nosso trabalho. E, então, quem tiver paciência de mais uns minutinhos me ouvir, saiba que é muito assunto e que aqui a gente vai meio que girar, andar pelos tópicos, mas que isso dá para aprofundar bastante. Bom, então aqui é uma apresentaçãozinha rápida, né? Eu vou abrir aqui para mim, porque eu sou meio cegueta, então eu vou ler grande aqui para mim, né? Então, quem somos? Né? O coordenador, como eu acabei de falar, o professor César Dalmolin Bergoli, lá da Faculdade de Odontologia. É isso mesmo, um dentista coordenando convênios, e o cara conhece muito. O cara se dedicou demais quando assumiu a coordenação de convênios, estudou muito e com total condição, né, de fazer o trabalho que vem sendo feito, né, que a gente tem feito bastante pela modernização do nosso trabalho. Né? Então, o núcleo de contratos tem eu, Luciano Abel dos Santos, tem a seção de acompanhamento e controle, o Rafael Redsper, né, o nosso papai mais novo, talvez da UFPEL, aí, faz uma semana que ele ganhou nenê, parabéns, Rafael. E na seção de análise e prestação de contas, então, tem o Rafael Burkert, que é o nosso colega mais antigo lá no Convênios, né, já está há vários anos, acho que ele, quando ele entrou para a UFPEL, já entrou no Convênios e nunca mais saiu, que é o Rafael Burkert, é o responsável pelas prestações de contas. Pode passar, Ana, então. Então, projetos, o que é isso? O projeto ocorre com o termo projeto o mesmo problema de outros, como o convênio, eu acabei de falar, que são amplamente usados, mas o significado pode ser bastante diferente, tá? E, eventualmente, prejudicar a compreensão e a comunicação entre as pessoas, né? Pode passar, Ana. Eu vou explicar agora o que eu quis dizer com isso. Principais características de um projeto. Não apareceu na tela, eu não consegui enxergar, pelo menos, Ana, principais características de um projeto. Não listou. Estranho. Tá, mas então, quais são as características? É um empreendimento não repetitivo. Projeto é uma coisa que não se faz a vida inteira. Por exemplo, o nosso restaurante universitário no passado era tido como um projeto. Só que restaurante é uma atividade. Todos os dias a gente precisa de restaurante. Por isso que hoje ele já não é mais da fundação, hoje ele já não é mais um projeto e ele é terceirizado, certo? O projeto ele tem uma sequência clara e lógica dos acontecimentos. Enfim, um projeto ele precisa ter início, meio e fim. Isso precisa ter um projeto. Ele tem um ciclo de vida, tá? Principais características do projeto. Ele precisa ser claro e definido. Eu não posso ter projetos
subjetivos. E esses eram muito utilizados no passado e levavam o nome programa. A pessoa escrevia um programa, escrevia Programa de Apoio ao FEPEL. E pronto, lá cabe tudo que puder existir no planeta e na Via Láctea, cabia naquele projeto. Hoje em dia não pode mais ser assim. Hoje em dia a gente tem muito definido o que é projeto, o que é programa, para que isso não ocorra. Então, o projeto ele tem um objetivo definido. Ele é conduzido por pessoas e utiliza recurso. Só financeiro? Não. Recursos humanos, recursos de infraestrutura, tem N tipo de recurso. Um projeto bem executado. O que é um projeto bem executado? Os principais critérios de um projeto bem executado. Isso no contexto da avaliação da prestação de contas. Esse pode ser o contexto da ANA pode ser um pouco diferente de um projeto bem executado. Eu estou falando lá na prestação de contas do convênio. A gente no próximo quadro vai elencar das importâncias da prestação de contas de um projeto. Pode passar, Liana. Vamos ver se vai aparecer essa figura ou não. Também não está aparecendo, é uma pena. No topo da pirâmide se entregou todos os produtos conforme o planejado. Por isso que é muito importante o projeto ele ser específico, ele ter o seu escopo bem detalhado e fechado. Porque no final do projeto nós vamos avaliar se tu entregou aquilo que tu prometeu. E vai precisar justificar o que aconteceu se tu não conseguiu fazê-lo, certo? O segundo item é se ele foi executado dentro do prazo, porque o prazo é muito importante. E o terceiro item é se utilizou o orçamento inicialmente estipulado. Se sobrou recurso, se faltou recurso, o que aconteceu. Mas veja que nesse caso o recurso ele está lá no terceiro do ranking. E o primeiro tu entregou o que tu prometeu que ia entregar? Esse é o fundamento. Porque o projeto tu precisa fazer a entrega. Tu entendeu? O restante é tão importante, mas vai ficando abaixo nesse ranking. Então, agora nós chegamos em programa. Qual é a diferença, então, do projeto e do programa? O programa é um conjunto de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, a fim de ter benefícios. Ok? Então, o principal aspecto do programa é que ele é orientado a benefícios e não a ações. Na próxima, a gente consegue entender melhor. Qual é a diferença, então, de projeto e programa? Enquanto o foco do projeto é a entrega do bem, acabei de falar, bem definido a entrega do bem, do produto ou do serviço a que se propôs, o programa é a realização dos benefícios por ele perseguido. Então, o programa, ele fala do benefício e não de como atingi-lo. Benefícios não são produtos, mas sim impactos e resultados percebidos pela sociedade, pela organização e pelos serviços. Por exemplo, quando eu falo num programa de melhoramento da soja, cara, cabe um universo de coisa dentro disso. Eu posso ter um projeto que vai estudar solo para o melhor plantio da soja. Eu posso estudar herbicida para a melhor produção da soja. Eu posso estudar a eletrofisiolidade da planta para melhorar o cultivo. Então, e cada um que eu estou falando é um projeto diferente, mas qual é o benefício que eles querem entregar ao melhor cultivo da soja? É o benefício que eles querem entregar, certo? Então, essa é a diferença. O programa não é um projeto aberto que eu posso fazer o que eu quiser. O programa é a costura de projetos que buscam o mesmo benefício. Então, agora vamos entrar na parte dos instrumentos, certo? Deixa eu ver, já falei os 15 minutos, então vamos lá bem rapidinho. Para celebrar parcerias com outras instituições para a execução dos nossos projetos, utilizamos de diversos instrumentos, cada um com as suas especificidades
e capacidades administrativas. Para definição de qual instrumento usar, quando eu falo instrumento, gente, é acordo, convênio, contrato, protocolo, isso a gente chama instrumento. Para definição de qual instrumento é o mais adequado, leva-se em consideração a necessidade do projeto. O que o teu projeto precisa? Ou seja, quais são os entes envolvidos? Se vai haver ou não repasse de financeiro e o interesse do coordenador de como o projeto necessita ser executado. É a hora que o coordenador vai lá no Convênios e diz, Luciano, eu tenho um projeto e tem um cara para bancar o projeto. O que vamos fazer? Nós vamos estudar, nós vamos chamar a fundação de apoio, se for o caso, e é por isso que nós somos um do lado do outro. É só ligar, a gente agenda tudo junto, a sala de reuniões, ela já é comunitária, já é para todo mundo pegar todos os lados, tu entendeu? Então lá a gente vai definir qual vai ser o melhor instrumento para o teu projeto. Por isso que, para preencher o projeto, tu não fala em instrumento, tu só fala se tem financeiro e quem é que vai pagar. Daí já começa a importância de quem é que vai pagar, porque isso vai repercutir no instrumento lá no Convênios, certo? Então, Convênios, embora seja o termo mais utilizado, é o que menos se faz. É com menos aparições que se tem projetos financiados pelo governo federal. Porque só a PREC, eu acho que faz 5.000 projetos de extensão por mês. A PREC é uma coisa incrível que produz de extensão, certo? Convênio já é uma coisa que é financiada pelo governo federal, principalmente pesquisa, então é uma coisa mais resumida pelo montante de dinheiro envolvido, tá? O convênio é um instrumento que disciplina transferência de recurso financeiro de órgãos ou entidades da administração pública federal, que é o orçamento fiscal, que é o orçamento da UFPEL, tá, gente? Direta ou indireta, para órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcio público, enfim. É a UFPEL mandando dinheiro para alguém. Quando a UFPEL manda dinheiro dela para alguém, é um convênio. Porque tem todo um rito burocrático absurdamente controlador para se saber exatamente o que está sendo feito com o recurso. Ok? Então, isso é um convênio. Quando a UFPEL é a financiadora, ou quando ela recebe, a pergunta do professor Gilson mais cedo, a UFPEL recebe do Ministério um dinheiro, só que vai precisar da Fundação de Apoio para executar. Então, eu preciso depositar esse dinheiro na conta da Fundação de Apoio para ela executar o projeto. Logo, eu tenho que fazer um depósito de um dinheiro que está sob responsabilidade da UFPEL. Isso é um convênio. Ok? Porque e a Fundação de Apoio, qual é a personalidade jurídica? Ela é uma empresa privada sem fins lucrativos. Ela não é pública, como às vezes as pessoas confundem. Acho que a fundação é uma unidade da UFPEL. Não, a fundação é uma empresa privada sem fins lucrativos que tem o objetivo dela de apoiar os nossos projetos. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente faz projeto, eu acho que eu já até me adiantei. Quando a gente faz convênio, já me adiantei. Quando um orçamento vem anual, do orçamento anual da UFPEL, ou via TED, tá? Nota, por exclusão, toda parceria que não for com transferência de financeiro da UFPEL para um terceiro, não é convênio. Vai ser outra coisa. Já funciona como exclusão, tá? Pode passar, Ana. Contratos. A Portaria Interministerial 424 conceitua contrato como um instrumento jurídico que regula prestação de serviço realizado pela mandatária a favor do concedente, que deve conter as atribuições delegadas, o que ela deve fazer, as limitações do mandato, o que ela não pode fazer, né? E a forma de remuneração pelos serviços, que são as despesas operacionais. Mantenha ali, Ana, faz o favor, que eu vou fazer só um comentáriozinho breve ali, certo? Então,
o contrato é, via de regra, o que nós assinamos com a Fundação de Apoio para executar projetos de extensão. Todo projeto de extensão, como o HCV, os solos e grãos, e tem o da Odonto, tem a implantodontia, a gente tem projetos assim, ó, espalhados por meteorologia, enfim, N projetos que a gente tem, ergonomia, são contratos com a Fundação de Apoio. A gente conta a fundação para ela captar o recurso e fazer toda a gerência administrativa de pagamento de bolsa, compra de material, controle de cronograma, ela faz todo o controle administrativo, todo o trabalho administrativo. Fica a carga da UFPEL o conhecimento científico do projeto e as instalações, a infraestrutura. Ok? E quando a gente faz esse contrato, eu escrevo quais são as obrigações da UFPEL, quais são as obrigações da fundação, quais são os direitos, quais são o que ela não pode fazer, e já escrevo a despesa operacional. É exatamente o que está escrito aí. Pode passar agora. Então, aqui tu pode passar, porque eu já expliquei. Quando é que a gente faz o contrato? É para fazer, principalmente, os projetos de extensão. O termo de colaboração, eu vou passar batido, porque quando a UFPEL assina com uma organização da sociedade civil, com uma ONG. Por enquanto, a gente não fez ainda. Então, eu vou passar batido, Ana, porque eu não vou nem entrar... Pode passar também, não vou nem entrar na discussão. Pode passar. Acordo de cooperação técnica. Esse aqui é um dos mais fortes da extensão, porque são os trabalhos que não envolvem repasse de financeiro. É aquele trabalho que tu vai fazer num colégio lá no município, que tu vai fazer num posto de saúde no município, é aquele trabalho de cultura com o município, é aquele trabalho exatamente de inserção na nossa região, porém não envolve financeiro, não envolve repasse de financeiro da UFPEL. E até mesmo poderá haver repasse, mas do município para nós. O município financiando alguma ação do nosso projeto, certo? Só que, então, o acordo de cooperação técnica, ele tem essa característica. Ele não tem financeiro nós pagando para um terceiro, nosso FEPEL, tá, gente? Nós pagando para um terceiro, mas ele pode existir havendo uma contrapartida do parceiro para nós. Pode passar também, Ana. O acordo de cooperação, ele cabe para pessoa, para empresa privada, para empresa pública, para órgão público, para empresa de economia mista. O acordo de cooperação, ele é o mais amplo que tem, assim, sobre os atores. Eu estou falando de com quem nós vamos nos relacionar. Ele serve para praticamente todos, menos ONG ou OCIP, porque tem aquele que eu já tinha falado, e também com o governo federal, porque ou vai ser TED ou vai ser o convênio, não vai ser ele. Então, um vai excluindo o outro, tá? Então, quando vamos fazer um acordo de cooperação técnica, tá? Com projetos de demanda exclusiva e objeto único, que serão realizados em parcerias com instituições públicas ou privadas, geralmente não envolvendo repasse de financeiro, podendo a parceria fornecer insumos, equipamentos, pessoal e demais recursos não financeiros diretamente para o FEPEL à execução do projeto. Porque o teu parceiro pode dizer o seguinte, cara, nós temos uma parceria, por exemplo, um acordo de cooperação, que é uma pesquisa, onde a empresa ela tem uns silos de grãos, e ela entregou um silos inteiro cheio de arroz que vale milhões para o pesquisador manter aqueles grãos. Fazer a sua pesquisa tem a ver com a ventilação, tem a ver com... Eu não vou saber detalhar melhor aqui, mas tem a ver com o controle do armazenamento do grão. E o que a parceira entregou? Uns silos que valem milhões de arroz. O silo é da UFPEL? Não, mas é para a UFPEL usar. Mas ela pode entregar insumos, ela pode entregar material de consumo para utilização, ela pode entregar um equipamento
tudo em formato de doação. A gente recebe como doação, como contrapartida na parceria do projeto. Vamos para frente que o tempo voa, né? Pode passar esse aí também, acho que a gente já falou. O tripartite, só um detalhezinho, às vezes a gente faz um acordo tripartite, quadripartite, quantas instituições tiverem envolvidas, todas elas vão caber nesse acordo, 4 ou 5, e muitas vezes aí entra, mais uma vez, a fundação de apoio. Eu tenho 4 empresas que vão colocar recurso e vamos fazer todo mundo junto. Tá, mas quem é que vai administrar o recurso? A fundação de apoio. Então, ela entra dentro desses acordos também. Protocolo de intenção. No passado, se fazia muito protocolo de intenção, achando que com ele estava com tudo resolvido. Gente, protocolo de intenção, o nome dele diz tudo. Intenção. Ele registra que 2 instituições estão planejando ações para o futuro. Ele não comporta nenhuma atividade. Nada pode ser feito. Luciano, mas para que um protocolo de intenção? Nós já assinamos alguns protocolos de intenção, porque os nossos pesquisadores precisavam, por exemplo, viajar até a sede do parceiro para negociar o que ia ser feito, qual o escopo do projeto, qual era a infraestrutura, quais eram os valores envolvidos, e precisava de local, olhar o lugar, olhar as instalações, precisava fazer. E para justificar essa viagem, esse deslocamento de sede, o pesquisador assina previamente um protocolo de intenção. O protocolo de intenção, ele não exige nem o projeto aprovado no COSEP, e ele não exige plano de trabalho. Por que ele não exige o projeto? Porque a ideia é que vá se construir o projeto a partir do protocolo de intenção. O protocolo de intenção, a gente começa a dizer, vamos conversar com determinada instituição para fazer alguma coisa. E a partir dali começa o fluxo de informações e negociações, até que se chega num projeto. Aí o projeto, a gente já faz tudo que a gente já conversou, até assinar um acordo, um contrato. Então, o protocolo de intenções, ele obrigatoriamente enseja outro instrumento. Um instrumento futuro, delineando o que vai ser feito. Por isso que ele também é o único que pode ser amplo. Ele não precisa ser tão detalhado. Bora lá, Ana. Remuneração das funções de apoio, com forma de... Isso eu já falei lá, a portaria ainda era 899. Vocês viram? Já mudou a portaria, porque ela é atualizada uma vez por ano e eu não atualizei o slide. Tá? Mas eu já falei lá no meio, quando eu estava falando sobre a aba financeiro, sobre isso aí. Então, vamos pular também. E aqui a gente já no finalzinho está falando das etapas de um convênio. Então, ele tem todo um momento de celebração, certo? Que é talvez um dos momentos... Vou puxar a brasa para o meu assado, é claro. Eu digo que é um dos momentos mais importantes do convênio, porque aonde ele for bem escrito no começo, aonde ele deixar muito claro quem são os participantes e o que cada um vai fazer, quais são os direitos e responsabilidades e deveres de cada um dos agentes pertencentes ao projeto, a chance de dar alguma coisa errada, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo bastante. Então, um momento de celebração é a hora de negociar com o parceiro o que ele vai dar, o que ele não vai dar. A gente, no momento de celebração, tem um parceiro muito forte, deixo aqui um abraço para o Glênio Couto Pinto, lá da NPIP, também um parceirão dos convênios, parceirão da pesquisa, que ele trabalha diretamente no núcleo de propriedade intelectual e patentes. Então, ele trabalha na defesa dos direitos da UFPEL sobre as suas próprias pesquisas. Me desculpe que o celular não para, né, mas faz parte da vida. Então, o Glênio, um forte abraço, Glênio. Então, no momento da celebração,
O Glênio faz um parecer também sobre a inovação tecnológica, não há inovação tecnológica, já está garantido os direitos de propriedade, já está garantido os royalties, qual é a proporção do negócio para cada um, e isso vai reduzir muito no futuro os problemas, inclusive judiciais, de direitos sobre as descobertas feitas principalmente na pesquisa. Certo? Então, por isso, o convênio, a celebração, ela precisa ter a percepção, o conhecimento muito profundo do projeto. Existem projetos que vai trazer um servidor de outra instituição para cá, para a UFPEL, ou vai levar um servidor da UFPEL para outra instituição, e vai passar lá 2 anos. Então, nesses casos, a gente precisa passar o nosso processo pela Progep, para saber se o cara tem condições de sair da sede, ok? Então, o que acontece? A celebração, ela pode se modificar muito o seu fluxo conforme a necessidade do projeto. Por isso que o projeto ele tem que ser muito delimitado e escrever tudo o que vai acontecer, para a gente poder entender as necessidades do projeto e poder trabalhar em cima delas. Então, é a hora de abrir o jogo, para dizer tudo o que vai ou não acontecer, para a gente poder fortalecer o projeto e o acordo como um todo. Bom, gente, se não me engano, Ana, esse acho que era a última. Obrigado. Pessoal, bom demais. Desculpa a rapidez da fala. Eu falei mais 15 minutos, levou mais 30, mas eu estava com o olho ali nos usuários que ainda estão logados. Então, está um público super especial. O pessoal, pelo menos, parece que consegui atrair a atenção de todos, né? E volto a dizer, a gente vai publicar na coordenação de convênios, a gente vai seguir, se Deus quiser, forte assim que essa pandemia passar, o nosso trabalho, o nosso objetivo de publicar e ir muito mais fundo, tem muito mais o que conversar a respeito disso. Tem mais a apresentação do acompanhamento e controle, as atividades do acompanhamento e controle, tem a apresentação a prestação de contas, e também tem a prestação lá do pessoal da Fundação de Apoio. Na nossa apresentação, o pessoal da Fundação de Apoio também vai junto para dizer qual é o lado da história deles, qual é o lado da moeda deles, ok? Então, é um trabalho que ele é super informativo para quem já está fazendo melhorar o seu trabalho de projetos junto com a Fundação, principalmente, e quem nunca tentou com medo de ouvir as histórias do passado e coisa e tal, não há o que temer, gente. Não há o que temer, porque a gente está fortemente armado aí para poder trabalhar com tranquilidade. Tá? Então, não sei se é a hora, Ana, que eu faço meu muito obrigado devido à minha inexperiência. Não. Calma, ainda calma. Não? Então, segura, tira o pé. É o momento do Vitor, que já está nos aguardando um tempinho ali. Desculpa. Coloca parabéns pela live, nós estamos ao vivo no Facebook também da PREC, né? Legal. E ele gostaria de colocar uma pergunta, não sei, depois se tu quiser abrir teu microfone também, Vitor, fica à vontade. Ele coloca o seguinte: mais alguma recomendação em relação ao recebimento de bolsa de empresa para professor bolsista em produtividade CNPq? É possível? Tem limite de valor? Obrigada. Victor. Tá, ok. A universidade, ela tem uma resolução, eu vou falhar e não vou dizer o número da resolução aqui, mas o Vitor pode me telefonar para o Convênios, mandar um e-mail, que eu mando para ele a resolução sobre o regramento das bolsas, tanto para discentes quanto para docentes, para servidores no geral da UFPEL, tá, Vitor? Então, existe todo um regramento que, por mais que uma empresa privada queira te pagar um valor superior, o pesquisador ele não pode receber, porque ele tem que receber até o limite que a nossa portaria estabelece. Não sei se eu consegui responder a pergunta, me parece que sim. Não sei se... Eu acho que o Vitor ainda está conosco. Se tu quiseres fazer alguma colocação, Vitor, à vontade. Perfeito, obrigado.
estão me ouvindo, né? Isso, estou ouvindo. Não, era só realmente isso, se haveria algum impedimento de ter, por exemplo, duas bolsas, uma bolsa de pesquisa do CNPq e uma bolsa de empresa, e se haveria um limite para esse valor da empresa, mas já me respondesse em relação ao limite. Só em ter as duas bolsas tem algum problema ao mesmo tempo? Dentro desse regramento também fala explicitamente sobre isso, essa resolução. Eu recomendo que tu leias a resolução. Para quem recebe bolsa, é muito importante ler a resolução para não cair em erro por desconhecer, porque tu não pode alegar que o erro foi cometido pelo desconhecimento. Então, é bem interessante ler a resolução que trata das bolsas. Ela foi atualizada há pouco tempo, os valores foram ajustados, porque fazia muitos anos que os valores estavam congelados, certo? Então, esses valores foram ajustados, mas existe um limite entre carga horária e número de bolsas e valores a ser recebidos. E ali está bem claro. Tá, Vitor? Perfeito. Eu não sei se eu posso emendar uma outra pergunta bem rapidinho. Claro, vamos lá. Não, assim, se tem uma empresa que está com intenção de patrocinar um livro, na forma assim, eles vão pagar toda a impressão do livro, certo? Em que situação se enquadra isso? É um acordo de cooperação técnica? É um financiamento? Como é que seria? Tá, e qual é o objetivo da empresa em financiar? Esse é o tipo de conversa, Vitor, que nós fazemos, é o tipo de atendimento que a gente faz cotidianamente no Convênios, seja presencialmente ou seja hoje por telefone, ok? O meu telefone está publicado lá na página do Convênios. Se tu telefonar, se tu pesquisar coordenação de convênios ali, o número do Convênios, ele está desviado para o meu celular, tu vai poder falar comigo, e aí a gente vai poder ir profundamente na tua questão. O que tu acha da gente combinar assim? Perfeito, obrigado. Porque eu preciso te fazer N perguntas que vai fugir um pouco do nosso trato aqui. E eu quero te dar toda a atenção. Perfeito, tranquilo, obrigado. Merece, Mais uma capaz. vez, parabéns. Obrigada, Vitor. Mais um comentário. O professor Dover deixou um parabéns especial ao Luciano. Já existiu um convênio com extensão anteriormente, mas ainda não tinha visto uma exposição tão didática, objetiva, racional e ilustrada, com exemplos bem colocados para os interessados no assunto. Foi um privilégio ouvir. Espero que tenhamos outras oportunidades novamente. Abraço. Muito obrigado. A professora Camille Urban também botou muito esclarecedor, parabéns. Ângela, obrigada por todos os esclarecimentos. O Marco Aurélio botou o número da resolução, ali é 15 de 2019. Perfeito. Né? E também um link para a resolução, tá ali no bate-papo, quem tiver interesse é só acessar. O Rogério Bermudes colocou show a live, e pelo demasiado tempo, infelizmente, teremos que encerrar. Então, assim, Luciano, fica à vontade para fazer teus agradecimentos agora. Então tá. Bom, muito obrigado a todos pela participação, pela paciência. Durou muito mais do que a gente tinha imaginado, né? Mas eu acho que foi bacana porque a gente deixou o público escolher se ia ficar ou não, né? A gente conseguiu atender o prometido dentro do prazo, porque como eu vou falar de projeto, de cronograma, e eu não respeitar o cronograma, né? Então, a gente entregou o nosso cronograma prometido dentro do prazo, e vamos dizer que das 5 até agora, 5h40, foi um plus, né? Foi só uma entrega. Mas, é claro, eu trabalho nisso já há algum tempo, eu amo o que eu faço, eu gosto demais com o que eu trabalho, e por mim eu passaria mais 2 horas falando sobre isso. Mas agradeço demais, Ana, a oportunidade que tu me desse também, de poder falar um pouquinho para o pessoal que está interessado nos projetos, que está interessado em extensão, e até a próxima, então. Muito obrigado a todos. Luciano, eu que agradeço imensamente a tua disponibilidade,
a tua fala expressa esse teu gosto, esse teu amor pelo que tu fazes, e são, como eu já falei, né, anteriormente, tu foste super completo, super didático, como o professor Dover falou, esclarecendo coisas muito importantes para nós, porque são dúvidas que chegam, às vezes, também na PREC, e que a gente coloca ali, olha, conversa com o Luciano, ele vai te dar informações mais precisas do que eu, certamente, mas é importante que a gente saiba isso também, os coordenadores também. Claro, sim, pelo menos ter uma ideia, né, Ana, de pelo menos aonde buscar informação, tu saber pelo menos, vou ligar lá para o Convênios, vou ligar para a Fundação de Apoio, que a fala vai ser sempre uma só. Exatamente, isso é o principal, a gente alinhar a nossa fala para que não haja também confusões para os coordenadores. O principal objetivo é esse, atender os coordenadores e auxiliar no que for possível para que os projetos sejam bem-sucedidos e que a gente tenha parcerias cada vez mais para desenvolver na nossa universidade. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada a todos os presentes que se estenderam e conseguem conosco, né? E espero vocês nas próximas salas, ainda vamos falar sobre outros programas nacionais financiados para a extensão universitária, né, como o Centro-Sul, Campus Avançado, Proeste, MEC, tem convidados bem interessantes. Também vou terminar uma parte do cadastro, que eu só falei sobre cadastro, né, ainda tem relatório, troca de coordenação, certificação. Vamos falar sobre os indicadores de avaliação da extensão universitária, então espero que poder contar com vocês nos próximos, ok? Muito obrigada e uma excelente noite, final de noite para todos e todas. E tchau.